Finalmente eu assisti Superman e nesse vídeo eu vou te contar o que eu achei do filme sem spoilers e depois a minha review completa contando alguns segredinhos do filme, é lógico, com spoilers. Vem comigo que tem muita coisa interessante pra gente conversar sobre o futuro do DCU e também do novo Superman que o James Gunn trouxe pra gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, mas pra você ficar sempre aceso, cara, segue o Princeso, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e principalmente escreve aqui nos comentários se você gostou de Superman, o novo filme aí que vai liderar a nova fase Deuses e Monstros do DCU. Olha, vou começar tirando o elefante da sala. Se você é fã do Superman, assistiu todos os live actions e teve aquela sensação de que talvez o David West não honrasse os outros atores que interpretou o personagem, saiba que esse novo Superman tem a junção das melhores partes dos outros Superman. Sim, ele tem um pouco do estilo de luta do Superman do Henry Cavill, ele tem aquele coração do Superman do Tom Welling de Smallville e também tem algumas menções honrosas ao Christopher Reeve, o Superman lá de 78. Lógico, outros Supermans que chegaram ao decorrer das séries e outros filmes que não foram tão aclamados também são referenciados. A parte inicial nos dá um contexto do que se passa nesse novo universo do DCU. Não é spoilers, isso aparece no primeiro frame do filme. Há 3 anos começa a surgir os meta-humanos nesse novo universo, nesse novo mundo. E foi há 3 anos que o Superman chegou e outros heróis que a gente viu no trailer do filme também. Então a gente tem um respaldo do que aconteceu nesses últimos 3 anos de forma bem breve e o que está acontecendo no conflito direto entre Borávia e entre Metrópolis, entre o governo dos Estados Unidos, que é o que dá o pontapé inicial do filme. Nesse pontapé inicial, nós somos apresentados ao Lex Luthor, que tá brilhante, cara. De longe, o meu personagem favorito desse filme. Outras dinâmicas do planeta diário são apresentadas, a Gangue da Justiça também, mas o que mais chama a atenção, com certeza, é o Lex Luthor do Nicholas Hoult, que segura o filme inteiro. Em questão de atuação, esse Lex Luthor tá impecável e lidera o ranking de melhor adaptação de personagem de todos os outros Supermans. Até o Lex Luthor de Smallville, que é um dos melhores na minha opinião, consegue ser superado pelo Nicholas Hoult. Digo mais, se ele aparecer em outras produções do DCU ao longo do tempo, se o James Gunn quiser reutilizar ele, ele tem uma carga dramática e emocional muito grande. Vai ser um grande vilão aí do universo DC nos live actions, nos filmes. O lado pessoal dos personagens e humano do Superman é totalmente desenvolvido nesse primeiro ato, nessa primeira metade do filme, o que dá a entender quais são as questões pessoais que ele tem que enfrentar, seu passado com seus pais biológicos, seu passado com seus pais terrestres e o que ele vai fazer a partir desse momento, desses 3 anos sendo o herói, porque agora o Superman tem um grande vilão, Lex Luthor, que vai fazer de tudo para tornar a vida dele um inferno. E eu falo, esse primeiro ato é muito bom. O filme tem 2 horas de duração, galera, 2 horas e 10, se eu não me engano, mas passa muito rápido, você não percebe o tempo de tela que os personagens têm, porque é muito bem trabalhado, não tem uma forçação, as piadas são num tom agradável, atinge todas as idades, não tem nada muito nichado que uma pessoa que só lê quadrinho vai entender. Se você caiu de paraquedas, vai levar seu pai, vai levar seu filho, até seu avô para assistir o filme, todos vão entender de boa e vão sair compreendendo essa nova aventura do Superman e o que ele vai se tornar nesse novo universo DC. Bom, partindo para a segunda parte do filme, praticamente a Gangue da Justiça é acrescentado ali, dá um pitaco pra gente, uma leve esperança que eles possam se tornar a Liga da Justiça no final do filme, porém, não é apresentado isso, não é aprofundado isso pra gente de forma que aqueles membros vão ser os membros da Liga da Justiça, porque eles têm ações duvidosas, e essas ações duvidosas que destacam o Superman no final, porque ele é colocado em diversas situações de contradição e se ele deve salvar a humanidade ou não, graças a quem? O Lex Luthor. Os vilões como a Engenheira, o Ultraman são bem desenvolvidos também, porém, cada um na sua dose. Alguns personagens que não merecem tanto destaque assim são deixados de canto. Uma coisa que eu não gostei tanto foi que a Lois Lane, no início do filme, ela aparece com muita frequência, mas no final do filme, nesse ato de resolução, ela só aparece, cara, pra despedir do Superman ali, ter uma espécie de interação com a Gangue da Justiça, ela é um pouco deixada de lado. Porém, outros personagens, como Jimmy Olsen, é completamente escrito, é completamente destacado ali pelo James Gunn. Então, no saldo geral, Superman é bom. É um filme padrão,
do James Gunn. Se você assistiu Guardiões da Galáxia, Scooby-Doo, todos esses outros que ele costuma fazer, Esquadrão Suicida e Pacificador, você vai curtir. É um filme muito legal. Como um filme de Superman, eu achei que faltou um pouquinho, sabe? Faltou um pouco para ser um filme perfeito. É legal? Demais da conta. Supera todos os últimos lançamentos do DCU, né? Supera completamente. É uma visão nova? Sim, é uma visão nova. Mas o Superman do David Cornwell West ainda tem que amadurecer um pouco. Ele tá praticamente no mesmo nível do Batman de The Batman, do Robert Pattinson. Ele erra de vez em quando, ele tem algumas coisas a acertar, mas ele não está totalmente maduro, ele tem que aprender muito ainda. E ele só vai aprender com a gente, nos filmes, em cada vivência de aventuras que ele tiver. Certo? Olha, agora é por sua conta e risco. Vai começar minha review com spoiler, porque eu tenho muita coisa pra falar, tô doido pra falar meus spoilers. Porém, se você não assistiu o filme, sinto muito. Espera um pouquinho, vai lá assistir, depois assiste aqui a minha review com spoilers. Agora, se você não liga, fica à vontade, mas eu vou contar muito do filme, viu? Olha, vamos lá, galera. O início do filme é muito bom. Ele dá aquele ar novo, de universo completamente novo que a gente não conhece. Não apresenta o Superman daquela forma que ele veio de outro lugar, mostra a nave caindo lá no Kansas. Não tem nada disso. Finalmente, o Bradley Cooper, sim, como vários vazamentos estavam confirmando, é o Jor-El, ele aparece em forma de holograma. E um destaque é justamente para a mensagem que os pais do Superman entregam para ele. Ele, a princípio, se inspira e é uma forma dele até se autocurar como pessoa, quando ele sai de uma batalha, escutar essa mensagem dos pais kryptonianos dele. Uma mensagem que lá na Fortaleza da Solidão, os robozinhos traduzem pra ele, que é uma mensagem de esperança, pra ele ter esperança, pra ele salvar as pessoas, que ele tá indo pra um lugar onde as pessoas precisam de ajuda. As pessoas são fracas. Porém, essa mensagem tá fragmentada. E só depois que o Lex Luthor consegue invadir a Fortaleza da Solidão usando o Ultraman, que na verdade é um clone do Superman, né? Com o DNA dele ele consegue invadir a Fortaleza, a engenheira decodifica essa mensagem. E é a partir daí que o filme inicia, onde essa mensagem é espalhada para o mundo inteiro. E parte dessa mensagem, depois dessa coisa maravilhosa de Superman salvar o mundo, ele representar um símbolo aqui na Terra, quer dizer que ele tem que dominar a Terra, porque é um povo fraco. E ele precisa trazer a ascensão de Krypton para cá. E é aí que o bicho pega, onde a gente tem todo esse desenvolvimento pessoal dele com a Lois e o que ele vai fazer futuramente para as pessoas mudarem, né, a opinião popular e dar o destaque para o personagem. Acontece que eu me incomodei um pouco com essa parte. Por quê? Muito criticado e julgado lá em Batman vs Superman, Zack Snyder foi linchado por ter colocado um pitaco, uma coisa mínima de política em Batman vs Superman, por ter colocado justamente o Superman do Henry Cavill aí um tribunal até que justificar sua posição política sobre ser um ser super poderoso e agir sobre a Terra. O James Gunn faz exatamente isso. Em entrevistas ele disse que sim, teve inspiração nas obras do Snyder para construir esse universo. Não defendendo o Zack Snyder, de longe ele tem seus defeitos, a gente sabe. Porém, aqui é o mesmo roteiro. E o que me deixou mais chateado e decepcionado é que o Superman ele é burro. E o Lex Luthor desse filme brilha, eu acho que incansavelmente, muito mais do que o próprio Superman. Porque ele faz questão de afirmar na cara dele, né, cara a cara, pros fãs que estão assistindo o filme, que ele é burro. E de fato, sim. O Superman do David Cornwell West, ele é burro. Ele quer fazer o bem só porque ele acha que é certo e porque nenhuma outra consequência que virá, ele acha que ele não vai dar conta de conseguir derrotar. E é justamente o personagem da Lois e do Lex mostra isso pra ele nesse filme. Que realmente há parte do filme que ele não dá conta de lidar com essas dificuldades. E o Superman do Henry Cavill foi muito criticado por isso. É um Superman que, poxa, ele tá tentando fazer tudo certo e ele não consegue manter o altruísmo. Ele é abalado por isso. Uma pegada um pouco mais realista. O Superman do David Cornwell West faz praticamente a mesma coisa. Em uma batalha, quando todo mundo já sabe do seu histórico, quando o Lex Luthor invade a Fortaleza da Solidão e sequestra o Krypto para chamar a atenção dele, para distrair ele dos conflitos políticos, ele simplesmente abandona a Gangue da Justiça para derrotar um duende interdimensional para chorar nos braços da Lois. Tipo assim, poxa, eles dão conta de derrotar essa ameaça, eu tô triste porque eu perdi meu cachorro e porque todo mundo não gosta de mim. Então, assim, particularmente, por mais que eu goste muito do personagem, achei um pouco duvidoso a escolha dessa cena.
do que mostra pra gente que um Batman no Robert Pattinson, ou um Batman novo que o James Gunn colocar nesse universo, sola facilmente esse Superman. Isso eu posso dizer com 100% de certeza. Esse Superman desse filme não sola um Batman. Ele não dá conta. Assim como foi em Batman vs Superman, se ele estivesse ali, ele apanharia tranquilamente. Bom, mudando um pouco essas comparações e essa parte que eu achei um pouco duvidosa, ao longo do filme, as relações entre o Senhor Incrível, entre o Lanterna Verde do Guy Gardner, tá muito legal. A Mulher Gavião, eu achei cameo. É cameo, cara. A participação dela é muito pequena. Ela aparece, fala 2, 3 frases e some. É uma atriz boa, né? Uma atriz que tá em todas as mídias, tá fazendo The Last of Us, a galera jovem gosta muito dela. E também achei um pouco duvidosa a escolha de toda vez que ela voar, ela ficar fazendo um som de avião. Achei muito brega. Mas enfim, é escolha técnica. Talvez isso mude futuramente em outros filmes. A parte final, onde a gente tem um desenvolvimento a mais do Jimmy Olsen, que tá muito bacana nesse filme. De longe, os destaques de Superman, na minha opinião, é Lex Luthor, Jimmy Olsen e Senhor Incrível. Obviamente o Superman, eu dei Superman em último nessa lista, porque é um Superman pra família, galera. Ele não vai ter aquele ar de ser um Superman sábio, de ser um cara que pode liderar a Liga da Justiça, por exemplo, ou outros personagens menos poderosos do que ele. Mas ele tem seu papel ali. É ser o cara bondoso, é ser a referência de bondade pra galera. E eu acho que ele cumpre isso muito bem. Em relação aos efeitos especiais, efeitos práticos no filme, galera, indiscutível, né? O Krypto é todo feito em CGI. Em momento algum, assistindo o filme, você vai achar uma coisa errada com ele e vai falar que ele é feito por computador. Não. Você vai falar que aquele cachorro é real. E todas as cenas dele são muito legais, cara. Um cachorrinho destrói no filme. Gostei muito. Em relação às cenas pós-créditos, eu não gostei. Não gostei pelo fato de... Tá, é muito legal. Tem aquela cena do Superman na lua com o Krypton. Bacana. Foi pegada dos quadrinhos. Muito legal. Mas era uma cena que dava pra pôr no final do filme. A cena do prédio, uma cena cômica. A gente sabe que tem todos os filmes da Marvel e estão repetindo isso cada vez mais. James Gunn fez isso várias vezes em Guardiões da Galáxia e continua fazendo. Eu acho que para o DCU, todos os filmes se destacarem, eles teriam que ter uma diferença. E eu voto para essa diferença ser justamente não existir mais cena pós-crédito. Deixa ele a cena final no filme, já dá o gancho e pronto, vai cada um para sua casa. Fica ali fazendo a gente perder tempo, sendo que não tem nada de relevante, é uma piadinha, entende? Bom, talvez essa foi a intenção do James Gunn mesmo, fazer hora com a nossa cara e a gente tá aqui reclamando. Mas acontece. Bom, em relação à participação final especial do filme, que tava tendo os vazamentos, uns leaks vazaram, que seriam personagens que a gente nem imaginava no filme, realmente rolou. A Supergirl aparece no final do filme, cara. E o uniforme tá muito legal. E ao que parece, ela vai contrastar um pouco essa personalidade que ela tem. Porque normalmente a Supergirl tem uma personalidade um pouco mais séria. Ela é aquela pessoa que sabe do que aconteceu em Krypton, porque ela viveu lá quando o planeta ainda estava de boa. Só que aqui vai ser o contrário. Parece que o Superman vai ser o chato da vez e ela vai ser a personagem maneira. Eu até entendo, para chamar a atenção do público. Ela aparece para pegar o Krypton, agradece o Superman por ter ficado com ele esse tempo e vai resolver algumas coisas intergalácticas em outro planeta e vai levar o Krypton junto com ela. Ela parece bêbada e o Superman explica que é porque ela gosta de planetas com sol vermelho. O que explica também porque a personagem teve vivência em Krypton e aqui na Terra o sol é amarelo. Legal, gostei dessa analogia da lore do boneco. Foi muito legal o James Gunn ter colocado isso no filme. O uniforme tá legal, a atuação da atriz tá bacana. Pra quem viu House of the Dragon, sabe que a Emilie Alcock, eu acho o nome da atriz, que ela é decente, ela faz um papel legal. E vamos esperar, porque Supergirl já sai ano que vem. Se eu não me engano, em junho também. Tá marcado pra junho ou maio. A mesma fase do ano que a gente se encontra. Então tem um ano aí de filme pela frente. Vai ter o Jason Momoa como o Lobo, que vai ser legal pra caramba também. Olha, meu saldo geral, eu gostei de Superman. Dou uma nota 3 pra ele, de 5, porque eu acredito que algumas decisões criativas poderiam ser um pouco diferentes, mas não mudou nada do personagem. Quem curtiu todos os outros filmes, séries live action, gosta, lê quadrinho, ó, show de bola. Vai te satisfazer, certo? Porém, eu acredito, para esse Superman amadurecer, ele vai precisar sofrer. Ele vai precisar sofrer muito. Vai ter que tomar decisões
muito difíceis em outros filmes. E será que esses outros filmes e séries vão ter um tom mais pesado, vão ter um tom de amadurecimento? Ainda não sabemos. Próxima produção do DC Studios é o que? Pacificador, e depois Lanterna Verde. Será que isso aí vai implicar no futuro filme da Supergirl ou no futuro projeto do James Gunn, que a gente não sabe? Pode ser o World's Finest, pode ser o novo Batman, a gente não sabe. Então, não podemos dar o braço a torcer, certo? Vamos esperar e aguardar de boa. Outra coisa que me incomodou, mas eu entendo que foi pelo tamanho do filme, foi pro filme ser comercial, e o tamanho do filme é muito bom, foi a trilha sonora. Faltou algumas músicas, galera, e o James Gunn gosta de colocar música, eu achei que ele não deixaria de colocar. Mas faltou algumas musiquinhas ali e aqui, mas a trilha sonora nova do Superman ficou muito legal. Bom, e você, gostou do filme? Deixe seu like nesse vídeo, escreva aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo em alguns pontos. Eu preciso saber, né, galera? Vamos esperar que a próxima temporada de Pacificador tá chegando e eu com certeza vou trazer vídeo aqui no canal, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.